Fala, galera do nono ano, bem-vindos à nossa aula 3 de Estudos Amazônicos. Nessa aula a gente vai entender um pouquinho melhor, ou se aprofundar um pouco mais, em alguns projetos de colonização para a Amazônia. É isso mesmo. A gente já vem vendo, né, e estudando juntos de uns tempos para cá, sobre as grandes ideias, né, que os governos federais ali, principalmente depois do período Vargas e posteriormente no período do regime militar, né, pensaram e colocaram, ou pelo menos tentaram colocar em prática para a região amazônica. Pois bem, nessa aula, que é a aula que a gente vai estudar o capítulo 4, a gente vai ver justamente alguns projetos de integração que foram desenvolvidos para a região, certo? Tanto aqui no estado do Pará, quanto em outras regiões, outros estados da região amazônica, tá? Lembra que a própria nomenclatura Amazônia Legal, né, para a Amazônia brasileira, ela foi criada ali no período do regime militar, tá bom? Então, assim, esses projetos, como o próprio nome já diz, eles foram implementados com o objetivo de integrar a Amazônia ao restante do país. Então, sempre tenham em mente, né, que a visão sobre a região que vai guiá-los é justamente aquela de que ela é muito distante, né, do restante do país, a de que ela precisa ser ocupada, então tem aquela necessidade toda do povoamento, né, tentar vocês justificar ali a necessidade disso tudo por conta do vazio demográfico, enfim, né, todas essas são perspectivas que vão estar bem atuantes aí no decorrer dessas décadas e em como essas políticas vão ser desenvolvidas para a região. Então, você vai abrir teu livro lá na página 106, tá? Onde a gente tem o capítulo 4, tá? Os projetos de integração e colonização da Amazônia. A gente vai entender um pouquinho alguns deles, tá? Pelo menos os principais. Muito bem. Então, a gente tem aí, ali pela década de 1970, tá? Mais precisamente no governo do presidente Emílio Garrastazu Médici, que era um regime militar, tá? Inclusive é o período do regime que mais é o mais rigoroso, vamos dizer assim, né? Onde mais você tem assim, perseguição, a resistência, enfim. Mas não é essa questão que a gente vai tratar aqui, tá? Sobre esses outros detalhes, esses outros panoramas da ditadura militar, você vê de uma maneira geral mais na parte de história. Aqui em Estudos Amazônicos, principalmente na parte de geografia, né, a gente trata mais da questão, principalmente das consequências, né, tanto ambientais quanto sociais para a região, dos projetos, enfim, né, de todas as políticas que foram implementadas naquele período. Então, essas políticas de integração e esse programa de integração, ele vai ser pensado e vai ser colocado em prática justamente na década de 70, durante o governo do presidente Emílio, né, só fiquei com medo de dizer o nome do cara errado, mas tudo bem, Emílio Garrastazu Médici. E tinha o objetivo, claro, né, de integrar, né, todas as regiões do Brasil. Não à toa, né, esse programa ele leva esse nome de o Programa de Integração Nacional, ou PIN, tá? Então ele vai ser instituído aí na década de 1970. O PIN ele foi criado em 16 de junho de 1970 e ele propunha, né, ele tinha ali previstos incentivos fiscais, doações e contribuições tanto de empresas privadas, né, então capital particular, quanto públicas, tá? O imposto de renda, inclusive, ele era deduzido em 30% dessas empresas, tá? E esses 30% eles eram somente destinados somente para os projetos, né? Que seriam implementados na região. E qual que era o principal foco para esse programa de integração nacional? Era justamente integrar a região amazônica ao restante do país. Então, a gente não tem até aqui, né, nenhuma novidade. A ideia de que a Amazônia é uma região distante das demais e que ela precisa ali de alguma forma estar integrada. Lembra que essa ideia de integração, ela já vinha, não era uma coisa nova, não foi uma coisa criada pelos militares, né? Você já tinha desde lá da era Vargas, né, do governo do Vargas, 1930, então 40 anos antes disso aqui, né, no governo do Juscelino Kubitschek, ali na década de 50, tá, também estão lá com a construção da Belém Brasília, tá, dentre outras coisas, então você sempre teve
essa visualização da Amazônia como uma região distante, né, de pouco desenvolvimento e que precisava de alguma maneira ser integrada ao restante do país. Então esse programa de integração ele vai trazer justamente essa questão, aí vai voltar, né, com essa questão de que o principal foco para o PIN, né, apelidinho carinhoso aí, tá, era o de integrar a Amazônia ao restante do Brasil, tá? O argumento era o de sempre, né, a distância física entre os programas de colonização, tá? E assim pretendia-se povoar a região para o seu desenvolvimento. Então, já que você iria implementar programas, né, programas de valorização econômica, programas voltados ali para a questão da agricultura, lembra? Estava sempre focado nisso, tá? Precisava que as pessoas vivessem na região, morassem na região. E como a quantidade da população nativa, né, original da região amazônica era insuficiente, pelo menos era o que era considerado, né, ou seja, eram poucas pessoas para uma terra tão grande, então se via a necessidade de incentivar que outras pessoas viessem para cá. Então, o fluxo migratório passa a aumentar, tá, em grande volume nesse período. Então, você tem aí o investimento na construção das rodovias, tá? Lembra, falou de integração nacional, falou de integração da região amazônica ao restante do país, tá? Você vai falar de rodovias. Não tem como fugir disso, porque esse era o pensamento do governo naquela época. Mesmo que em uma análise um pouco mais minuciosa, pudesse-se chegar à conclusão, por exemplo, que para a região amazônica o melhor não fossem rodovias, mas hidrovias, porque nós temos uma infinidade de rios e córregos e afluentes, enfim, né, em que se dá para chegar em vários locais da região de maneira muito mais rápida e segura também, tá? Mas isso era visto como algo quase colonial, né? Usar os rios, mesmo você tendo a maior bacia hidrográfica do mundo, mas tudo bem, tá? Mas se via como algo, né, muito atrasado. Então, a modernidade era o quê? A modernidade era usar as rodovias. Então, taca ali lá, né, rodovia no meio da região amazônica, abre rodovia no meio da floresta, porque isso sim era sinônimo de modernidade, tá? E aí o que a gente começa a ver, né, é justamente esse incentivo por parte do governo. E isso, gente, se vocês estão prestando atenção, né, já é um discurso que não é novo, desde lá da época da borracha, lá com o Senta, né, que trazia as pessoas, no caso, né, naquele período para trabalhar nos seringais, mas posterior a isso, você tem também, continua tendo incentivo, né, para que as pessoas, principalmente da região Nordeste, tá, pudessem se deslocar para outros lugares do país. Então, você tem muito nordestino que vem para o Sudeste, né, gente que vem do sul e vem para cá para o norte, muito nordestino que vem para o norte, né? Então, eles são sempre direcionados, vamos dizer assim, né? Esses fluxos migratórios são, na sua maioria, saindo da região nordeste para outras regiões do país. E no que diz respeito à região norte, que é o que nos interessa aqui, né? A região amazônica, o maior número, né, neste fluxo migratório é justamente o de nordestinos. Não que não viessem pessoas de outros lugares, tá? A gente também teve um fluxo migratório interessante de pessoas vindo da região sul, mas a maioria maciça realmente vai vir da região nordeste. Inclusive, você tem um mapa bem parecido com esse aqui, tá? Aí na tua página 107, tá? Logo, as rodovias, desculpa, elas eram essenciais, fundamentais para que esses programas, né, para que esse programa de integração desse certo. Do contrário, você não teria como trazer essas pessoas para cá, tá? E quais eram as propostas do PIN? Tinham várias, mas o teu livro destaca duas e eu também acho que são as mais interessantes da gente observar aqui, tá? Primeiro, a integração da Amazônia através dos grandes eixos de deslocamentos. Quando a gente fala de grandes eixos de deslocamentos, nós estamos falando de construção de rodovias realmente grandes, né, que iriam ligar a região a distâncias, né, bem longas. Então não eram coisas pequenas, eram realmente projetos bem megalomaníacos, né? E o dinheiro público vai aí, né, jogado pelo ralo, né, muito, porque, enfim, eram obras realmente gigantescas. Então você tinha esses grandes eixos de deslocamento, tá? Essa construção dessas rodovias, e o objetivo delas era interligar a região de leste a oeste e de norte a sul. Então pensa, né? Você ia ter a região amazônica ligada ao nordeste,
através de rodovias, e a região amazônica ligada ao sul e ao sudeste, né, também por rodovias. Essa era a intenção. Então, partindo desse princípio, você tem a construção de grandes rodovias. Mais para frente, algumas aulas mais para frente, nós vamos ver especificamente sobre cada uma delas, né? Ano de construção, quanto tempo levou para ser terminada, se foi terminada, né? Como que elas estão hoje, né? Se atingiram o seu objetivo, né? Integralmente, parcialmente, se não atingiram esse objetivo de integração, enfim. Nós vamos ver cada uma delas. Por hora, a gente vai só citá-las, tá? Porque elas foram, assim, os eixos principais, né, de construção. Você teve muito dinheiro investido, muito dinheiro, muita verba envolvida, como a gente viu lá no início, tanto dinheiro de capital privado quanto dinheiro de capital público, né? E a ideia, a priori, era bem interessante. Por quê? Porque você construiria rodovias, elas serviriam tanto de vias de escoamento, né, de mercadoria, como também de circulação de pessoas, e você teria às margens das rodovias, né, municípios crescendo, né, que viveriam justamente, né, se favoreceriam, vamos dizer assim, desse deslocamento das pessoas. Claro que a gente vai analisar com um pouco mais de detalhes e vai perceber que as coisas não foram assim tão bonitas como estavam desenhadas no papel, tá? Então, quais foram esses grandes eixos? A rodovia Transamazônica, que a gente já citou várias vezes aqui, a gente ainda vai citar várias vezes, né? Porque vamos combinar, ela é um dos maiores elefantes brancos desse período, tá? Ela é enorme, uma das maiores que foi construída, ou pelo menos proposta para ser construída, né? E ela está inacabada até hoje, tá? E diga-se de passagem, é uma rodovia que governo federal nenhum se compromete, pelo menos até este momento, tá? Nem aqueles que são muito admiradores do regime militar não se comprometem em terminá-la, porque sabe que isso aí é um buraco sem fundo para dinheiro público, ou seja, você não vai terminar mesmo, porque ela realmente não foi muito bem projetada. Mas tudo bem, né? Tava lá, tava no papel, e a ideia era realmente fazer muita diferença, porque olha só, ela era justamente aquela que ia ligar a Amazônia aqui de leste a oeste. Então, ela ia passar por vários estados, ó, desde lá da Paraíba até o Amazonas, ia chegar na fronteira do Brasil com outro país, né? Então, ela ia realmente cortar aí a região, né, no meio, tá? Muito bonito, muito legal, mas, né, não saiu 100% do papel, não. Você tem a rodovia Transamazônica, tem a Perimetral Norte também, ligando Macapá a Manaus, tá? Ia ligar até a Colômbia, mais ou menos aqui, mas você teria como chegar a Manaus, né, através dessa rodovia, tá? BR-210, enfim, a gente vai conversar sobre ela mais pra frente, como eu te falei, a gente só tá citando, tá? Rodovia Cuiabá-Santarém, deixa eu tirar minha carinha bonita daqui, que é pra te poder enxergar. Então, olha só, rodovia Cuiabá-Santarém já faz aquela ligação, né, norte-sul, então você sai, né, de Cuiabá e vai pra Santarém, tá? E rodovia Manaus-Porto Velho, certo? Sairia, né, de Manaus, capital do Amazonas, até chegar a Porto Velho, Rondônia, certo? A segunda proposta do PIN, então a gente já viu que ali a primeira era a questão da construção das rodovias, tá? E essa importância toda que elas tiveram ali. Como eu já mencionei para ti, nós vamos tratar particularmente de cada uma delas mais para frente. Então aqui vale só, pelo menos, a gente citar e se lembrar que, sim, a construção dessas rodovias fazia parte da proposta, né, do Plano de Integração Nacional aí do governo do Médici. A segunda proposta do programa, né, que chama a atenção, é a criação de projetos de colonização em torno de agrovilas. O que eram essas agrovilas, tá? Eram como se fossem vilas projetadas exclusivamente para a prática da agricultura. Então, você tinha ali a divisão em lotes, né? As populações que fossem deslocadas para lá poderiam cada uma ocupar um lote, fazer o plantio, enfim, você tinha uma série de coisas, tá? Então, essa colonização giraria em torno das agrovilas. Mais uma vez, a gente lembra, né, que o projeto inteiro de integração para a Amazônia não era uma coisa que levava em consideração aquilo que a própria região pudesse oferecer, mas vinha com um pensamento externo, um pensamento completamente de fora para ser implementado na região.
Lembra? Essa política ela era toda intervencionista, tá? Então não levava muito em consideração ali, nem sequer se importava, pelo menos em estudar, vamos combinar, né? Como que era a região. Então você não tinha uma preocupação em vamos entender o que essa região tem de melhor, né? Para daí sim absorver, né? Tirar isso dela, potencializar isso e transformar isso em riqueza. Não. O que é moderno é latifúndio. Do que a gente está precisando? De agricultura. Então, taca a agricultura lá na Amazônia porque a gente precisa desenvolver a região e é assim que a gente vai conseguir. Então, você tinha um pensamento bem tacanho, bem pequenininho, assim, né? Com relação ao potencial da região que, ao invés de ser estudado para ser aproveitado, não, né? Ele foi bem ignorado ali durante esses anos, tá? Para que outras ideias, né, de fora fossem implementadas. E a parte da colonização, ela foi toda feita assim, né? Toda baseada na questão da agricultura, toda ali baseada na questão das agrovilas, tá? E foi justamente nesse período que apareceu um slogan assim, bem ruim, vamos dizer, né? Mas que na época o governo se gabava bastante, tá? Que era integrar os homens sem terra do Nordeste com as terras sem homens da Amazônia. E foi daí que surgiu um slogan que foi um dos mais utilizados na época para a região, tá? Na época do regime militar, que era Amazônia, terra sem homens para homens sem terra, tá? Se vendeu a ideia de que a Amazônia teria uma grande quantidade de terras disponíveis, e aí, para tentar também enfrentar, porque você tinha bastante conflitos por terras ali na região Nordeste, e uma parte bastante castigada com a seca, né? Era uma região muito mais populosa que a Amazônia, com toda certeza, tá? Se incentiva as pessoas a pensarem, né, que bastava vir para a Amazônia que o enriquecimento era certo. Pensa aí, essa não é uma situação nova, né? Também não é uma forma de convencimento nova também. Esse filme não é novo, a gente já viu ali mais ou menos por volta de 1940, 1941, que é quando a gente tem ali o Brasil entrando na guerra e incentivando as pessoas a virem para cá. Um pouquinho antes disso, né? Lembra do Vargas? O Vargas também já não usava esse slogan todo, mas o princípio ali era o mesmo, né? Então, assim, só criaram uma roupa nova ali para um pensamento antigo. A ideia de que a Amazônia era um grande vazio demográfico, precisava ser povoada, precisava ser colonizada, né? Então, você tenta ali, né, mais uma vez, resolver dois problemas com uma tacada só. Você diminui ali a questão conflituosa que você tem no Nordeste, incentivando as pessoas a saírem de lá e virem para a Amazônia e ocupá-la do jeito que o governo achava melhor, né? Do jeito que o governo interpretava que seria, vamos dizer assim, o mais correto, o mais adequado para a região, certo? E aí, existiam algumas áreas especificamente que eram áreas de maior interesse do governo, tá? Dentro da região amazônica. Que áreas eram essas, tá? A gente tinha ali o sul do Maranhão, né? O sul do estado do Maranhão interessava bastante, tá? Também o centro-sul do Mato Grosso, tá? E o centro de Goiás, tá? Essas regiões, elas eram chamadas, na verdade, de ecótonos, tá? O que eram os ecótonos? Os ecótonos eram áreas de transição de vegetação, tá? Então, nessas áreas de transição de vegetação, você tem normalmente uma variedade grande de animais e vegetais. Então, a biodiversidade ela é um pouco maior. Por quê? Porque você tem reunido espécies de 2 biomas diferentes, certo? Então, é como se você tivesse a floresta e o cerrado. E aí você, como é um ambiente de transição, né? Então, você tem ali tanto animais e vegetação da floresta quanto do cerrado. Neste caso aqui, especificamente, ela é da Caatinga e do cerrado. Então, você tem aí essa área de transição entre o cerrado, né? Do cerrado para a Caatinga. E essa é uma área de transição em que você tem uma variedade grande, uma biodiversidade grande, né? De animais e de vegetais, enfim. Naquela época, essas duas áreas, né, da Caatinga e do Cerrado, elas não eram áreas de interesse para o governo federal, tá? Então, não eram áreas assim de interesse no sentido de preservar, tá? Então, o governo não estaria interessado em preservar essas áreas
como ele se mostrou interessado em preservar a floresta. Lembra lá dos relatórios que a gente comentou na aula passada, né? Se você não lembra, volta lá na aula 2 e vai assistir de novo, tá? Mas a gente falou sobre os relatórios que foram feitos, lembra lá do relatório Pandolfo, né? O relatório Pandolfo, ele divide lá, né, a região amazônica nas áreas de reserva, né, reserva indígena, as reservas que poderiam ser exploradas, as reservas que deveriam ser preservadas, né? Mesmo que esse relatório tenha sido feito assim, né, meio à torta e à direita e tenha recebido várias críticas, tá? Ainda assim ele era algum passo para a preservação da floresta, né? Mesmo com todos os seus defeitos e suas críticas. Só que aqui, para a região da Caatinga e do Cerrado, você não tinha nem essa preocupação de preservação, tá? Na verdade, o governo lhe dava um grande incentivo para substituir esse tipo de vegetação, né, esse tipo de bioma, por pastagens e monoculturas. Pastagens e monoculturas nada mais é do que você usar e tacar o latifúndio, né, para servir ou de pasto, né, para gado, ou, né, de plantação de um único produto, né? Mais para frente a gente vai ver muito soja e entre outros, né? Soja, cana-de-açúcar, enfim, né? Monoculturas. E se você já estudou um pouquinho de geografia mesmo, você sabe que monocultura traz um prejuízo danado para o solo, né? Você plantar um único tipo de produto numa extensão muito grande de terra, certo? Vale a gente ressaltar que os projetos de colonização promovidos pelo governo para a Amazônia, eles estão relacionados também, né, com o Nordeste, porque você tinha muitos conflitos relacionados à estrutura fundiária lá também, tá, gente? Esse negócio de problema como poceiro, tá? Problema de invasão de terra, problema de grilagem de terra, não são coisas exclusivas aqui da região amazônica. Infelizmente, você tem muitas outras regiões que passaram também pelo mesmo problema e no Nordeste não era diferente, tá? Então, essas regiões, precisamente, que a gente tem aqui, né, onde eu destaquei para ti, tá? Esses ecótonos, eles vão chamar a atenção, tá? Justamente para serem substituídos, né, por pastagens e monocultura, tá bom? E aí a gente tem o projeto integrado de colonização. Tá? Esse projeto integrado de colonização ele vai ocorrer ao longo da rodovia Transamazônica. Você teve um projeto específico para a região da Transamazônica. Então, é o PIC, né? Projeto Integrado de Colonização, certo? E ele vai ser uma subdivisão do PIN, né? Que a gente estava vendo ainda há pouco, tá? Então, dentro lá do PIN, tem lá a proposta da construção das rodovias, né? Dos grandes eixos ali de deslocamento. Dentro desses grandes eixos de deslocamento, a gente tem a rodovia Transamazônica. E para a Transamazônica, especificamente, a gente teve um projeto integrado de colonização. Então, um projeto que foi todo pensado, né, para a colonização que seria realizada a partir da construção da Transamazônica, certo? Que projetos seriam esses, no caso da região da Transamazônica, tá? Você teria um projeto em Altamira. Esse projeto ele foi implementado ali pelo INCRA, tá? O INCRA, para quem não sabe, é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária do Brasil. Então, ele cuida aí, pelo menos cuidava dessa questão da divisão de terras, distribuição de terras, enfim. Tá? Então, em Altamira, o INCRA, ele implanta numa área, aí, vamos ver se são de matemática, 2.795.250 hectares. Né? O professor de matemática não vai brigar comigo. O primeiro projeto integrado de colonização foi implementado em 1970, uma área bem grande, né, gente? Mais de 2 milhões de hectares, tá? Para essa área foram deslocados 75%, né, de colonos da região Nordeste. Então, dos 100% de colonos que foram deslocados para lá, 75% era da região Nordeste, 25% da região Sul. Acontece que esse projeto integrado, essa área ela foi abandonada, tá? Em 1972. Aí você pode perguntar assim, mas o negócio foi implementado em 1970 e foi abandonado em 1972. Como assim, né? Esses projetos, eles eram pensados e muito bem projetados no papel. Quando você chegava para a prática, a coisa era bem diferente. Uma coisa era você vender, né, para esses imigrantes que, né, a terra ia estar lá disponível e eles poderiam chegar e plantar e bababá, e a terra seria deles, etc. Tá? Outra coisa era eles chegarem na região e a rodovia ainda está em construção, né, e a agrovila, né, em que eles viveriam ainda está cheia de floresta nativa, então eles mesmos deveriam tirar. Você não teria
não tinha nenhum tipo de infraestrutura pronta para essas pessoas, então era como se, né, literalmente eles fossem colonizadores. Pensa nos colonizadores, né, lá na época do Cabral, tá? Ali dos portugueses chegando aqui, tendo que desbravar a terra, tá? Era mais ou menos isso que o governo esperava que essas pessoas fizessem. Resultado, nem todo mundo se dispôs, né? E o que acabou acontecendo é que muitas delas foram abandonadas. Essa de Altamira, por exemplo, foi uma, né? 2 anos depois ela foi abandonada porque as pessoas não não conseguiram ficar, né? Outras chegaram na região e acabaram se interessando por outras coisas, né? Enfim, não ficaram ali e não desenvolveram a região, certo? Outro projeto de integração de colonização aí foi em Santa Isabel e Castanhal. Aí esse deu certo, né? Tanto que se for Castanhal tá lá, bonitona, cidade modelo, né? A cidade cresceu realmente, então alguns deram certo. Castanhal, Santa Isabel, deu, tá? Foi o pique do Guamá. Ele começou lá em 1957, até antes do governo do regime militar, mas aí ele foi absorvido aí pelo PIN, né? Pelo Plano de Integração Nacional, tá? E aí esse projeto, ele é dado continuidade dele ali nas décadas de 1970 e 80, certo? A área era bem menor do que a área anterior, a área de Altamira, né? Então, a área era de 33.105 hectares e assentou quase 500 famílias. E funcionou, deu certo, né? Esse não foi abandonado, não, tá? Em Marabá, teve o pique de Itaituba, tá? Que foi iniciado em 1971. A área era grande, 356.500 hectares, tá? E o número de colonos também foi maior, 3.500, né? Se direcionaram para lá. Desses 3.500, 19% eram da região sul do país. O restante você tinha ali muito nordestino, de outras regiões, mas a maioria era nordestino mesmo. Esse também funciona, né? Marabá é uma cidade que cresceu bastante, tá? Altamira é o maior município do Pará, mas ele também tem muitas fazendas, né? Então, é um município que tem muito latifúndio também. Mas é interessante, né? Esse exemplo que a gente tem de uma agrovila, de um projeto que foi implementado em 1 ano e 2 anos depois, foi simplesmente abandonado porque as pessoas não tinham condições de permanecer ali, tá? Além dos PICs, a gente tem também os PACs, né? Sigla, né, para você aprender aí. PAC, Projetos de Ação Conjunto. Relaxa que eu não vou te perguntar o que significa PAC, o que significa PIC, o que significa PIN. Não, meu bem, tá? Para mim me interessa mais que você entenda o que era cada coisa. No caso do PAC, tá? Ele vai ser direcionado mais ali para a região do Mato Grosso, tá? Então ele vai ser criado ali o PIC, né, que foi o que a gente estava vendo. Ele foi criado em torno da rodovia Transamazônica e esse aqui vai ser criado em torno da rodovia Cuiabá-Santarém. Então, vai pegar mais ali a questão, o Mato Grosso, tá? Mais o finalzinho ali da região amazônica, tá bom? O PAC Peixoto de Azeuaratã do Norte, tem esse nome meio complicado mesmo, tá? Mas é desse jeito. Município de Guaratã do Norte, de Santarém, e o projeto de assentamento Braço Sul, com 115.000 hectares, destinou-se ao assentamento de... Faltou um zero ali, mas tudo bem, tá? Ao assentamento de mais de 1.000 famílias, tá? O que chama atenção neste PAC aqui, tá? Neste projeto de ação conjunta? Neste caso, o INCRA, ele autorizava projetos de assentamentos que seriam constituídos por cooperativas. Acontece que essas cooperativas, elas eram projetos de particulares, tá? Ou seja, de pessoas, né, que tinham dinheiro para investir, tá? Organizados nos estados da região sul. Então, eram pessoas particulares, tá? Que tinham dinheiro e que organizavam esses projetos lá na região sul, tá? E de lá, tá? O objetivo deles era levar agricultores para a Amazônia, agricultores da região sul, tá? De novo, a gente vê aí uma política completamente intervencionista. O INCRA permitir que pessoas particulares, né, projetassem, tá, como que seria a colonização, nesse caso, né, o plano de ação para a Amazônia. Pessoas que nem eram da região, né? E por que eles deixavam? É simples, amor, eles tinham dinheiro, tá? Então, sejamos sinceros, o que move o mundo é isso. Então, eles vão fazer isso, tá? E vão focar justamente ali na região do Mato Grosso. Acontece que aonde eles vão focar é justamente na terra que era dos índios Xavante, né? Os índios Xavante e os Bororô, tá? Que são ali do leste do Mato Grosso, tá? Por consequência disso, tá?
esses índios, essas tribos, elas são retiradas, removidas, expropriadas mesmo, né? Que é quando você é tirado do seu lugar, roubado, né? De você ali, tá? E convidados a se retirar para irem para outro lugar. Então, eles são simplesmente removidos e deslocados ali da região aonde essas cooperativas, né, queriam implementar o seu projeto para ir para outro lugar. Então, eles são colocados na reserva indígena de Pimentel Barbosa, no Araguaia, Mato Grossense. Meu bem, é assim, a gente já conversou sobre isso, né? Os índios, eles têm uma ligação com a terra muito mais profunda do que a gente pode imaginar. E eles, não é só uma questão de vou me mudar daqui para outro lugar e tá tudo bem, né? A ancestralidade deles está ali, o significado deles, né, como pessoa, como nação indígena, tá ali naquela terra. Então imagina como não foi ruim para essa galera ter que se deslocar, mesmo que fosse no mesmo estado, tá, gente? Mas a região era outra, tá? Mas é o que ocorre, certo? Esses indígenas, eles são retirados, expropriados do seu lugar, tá? E aí você tem ali a construção da rodovia e a implementação dessas cooperativas, onde você vai ter um investimento muito grande na questão da agricultura, tá? E da colonização de pessoas que vieram de fora da região. Então, a construção dessas estradas, a implementação desses projetos de colonização retiraram muitas das populações locais que residiam no espaço há séculos, tá? Há muito tempo. Então, você tem os poceiros, né, que estavam ali, mas lembra, né? Não tinha documentação, não era registrado legalmente, aí acabava perdendo a terra. Os indígenas, né? Que em tese teriam que ter direito, mas enfim, né? Eram expropriados da sua terra e tinham que se deslocar para lugares muito mais distantes do que aqueles onde eles tinham crescido, né? Onde toda a sua cultura tinha crescido ali, tá? Fora que muitos desses projetos eles vão ser assim, né, bem na cara de pau, implementados dentro de áreas que seriam de reservas indígenas, mas ali a galera fecha o olho, finge que não vê e deixa implementar, certo? Isso gera uma série de problemas com os quais a gente enfrenta até hoje, tá? Então, essa questão que a gente vê de disputa por terra, né, de invasão de reserva indígena, e esse papinho furado também de que o índio quer cuidar né, quer poder explorar a sua terra, é só papinho furado mesmo, tá? O índio, de verdade, ele tem uma relação muito diferente com a sua terra, não é como muitos ruralistas querem pregar por aí, tá? Como se fossem pessoas que quisessem explorar a sua terra. Não é esse tipo de relação que o indígena mesmo tem, tá? Com o seu lugar. Então, essa é uma discussão que é muito atual, né? E que não é nova, tá? Então, você vê aqui a gente está estudando coisas que eram discussões lá na década de 70, mas parece que eu estou te dando aqui uma notícia do Jornal Nacional, de tão atual que ela é, né? Então, infelizmente, significa que as coisas não mudaram muito. Beleza? Olha, presta bem atenção, tá? Na atividade que você tem que fazer aí na sua plataforma, tá aí na descrição da tua aula, tá? Reflete bem sobre isso, responde direitinho, que nas próximas aulas presenciais e ao vivo, tá? A gente conversa melhor, tá bom? Beijo.